Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal Jogo Aberto. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, que a gente busca todos os dias notícias e informações. A gente também vai dar uma olhadinha nos comentários dos canais ESPN. Pessoal, olha só os comentários aí de Renata Fã, Denilson Show, porque Renata Fã Internacional teve que falar que o Botafogo vai ser campeão, porque não dá para competir, né, pessoal? Só uma coisinha também, vocês viram? Real Madrid perdeu pro Atlético de Bilbao. Cara, foi um jogão. Bora acompanhar agora esses comentários aqui do programa, mas antes se inscreva no canal, dá aquela moralzinha, dá aquele like e, se possível, o seu comentário, que é de extrema importância pra gente. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo, pessoal. Savarino, seu malvadinho, hein? Tratamos Savarino. bem, elogiamos, recebemos como se você estivesse em casa. E aí você chega na minha casa, no Beira-Rio, e ó, um golzinho contra o Inter. E se sentiu em casa. Chegou lá e se sentiu em casa. Ah, sei. Acaba logo o ano, hein? Pelo Deus, hein? E o pior é que tinha muito tempo pra fazer um empate, não é? Pra ir atrás do resultado. Ai, tá bom, mas não vou reclamar. Não. É, deixou. Ficou lá em cima. 16 jogos. Não encontramos soluções para bater o Botafogo, não teve jeito. O líder é o líder, vem todo empolgado com a Libertadores. Obrigada, Dedê. Oxi. E o Cê é louco, hein? Botafogo, E o Botafogo? fez 1-0 para cima do Golaço. Inter. E tá tudo certo, não é? Tá bem perto do título. Você viu o jeito que o Abel Ferreira se apresentou depois do jogo? Desanimado. Ai. Eu sei que o Botafogo tá muito próximo do título, é uma equipe que tem todos os méritos, ainda tá conquistando a Libertadores, muito próximo da conquista. Se empatar com o São Paulo, já é campeão brasileiro, então seria esse ano literalmente glorioso. O jogo no Beira-Rio, eu acho que até o Inter foi bem melhor que o Botafogo. Os cariocas conseguiram um gol rapidamente, seguraram o resultado, dá pra ver que a perna estava pesada, comemoração, esforço extra, jogaram com 10 jogadores, com 1 minuto do primeiro tempo já perderam um companheiro na Libertadores. Bem então, lembrado. é isso. O Inter fez uma ótima campanha, não dá pra criticar, não dá pra agora chegar aqui e ter uma postura ingrata, pelo contrário. E o Botafogo tá no seu caminho, tá comemorando, fez a sua parte. O desenho de início, né? Aquela frase que a gente brinca muito aqui no programa, né, do Argel, né? Não é como começa e sim como termina. O desenho do Internacional até há pouco tempo era um desenho ruim. Era um desenho feio. A perspectiva da temporada, a gestão sendo muito criticada. Aí a chegada do Roger levantou aquele sentimento do torcedor colorado, porque ele tem uma história com o time rival, com o Grêmio. Então houve ali não houve uma aceitação 100% do trabalho dele. Ele demorou um pouco para fazer o time jogar. A chegada do D'Alessandro acho que foi um ponto importante, porque o D'Alessandro também assume essa responsabilidade junto com o Roger Machado dentro do vestiário. E aí fez com que o time começasse a jogar bem. Vi uma declaração, você até falou aqui, né, das 10 jogadas trabalhadas, né, exaustivamente do Roger com os jogadores. Foram 16 jogos sem perder no campeonato, que deu aí a possibilidade de jogar uma Libertadores no ano que vem. E aí o planejamento volta a ser diferente, porque eu acho que o caminho que o Internacional estava passando ia ficar lutando para não cair. Igual foi mais ou menos a história do Corinthians nesse campeonato. Aí a gente está mostrando, Loirão, a imagem do Bernabé, do pênalti, do possível pênalti. Se o árbitro vai no VAR, porque eu acho que teve ali um trança-pernas. Eu acho que foi pênalti esse lance aí. Na câmera que mostra de frente os dois jogadores correndo, para mim é um contato do jogador do Botafogo. O árbitro ouve na comunicação e ele resolve não ir para o VAR. Eu acho que se ele fosse para o VAR, ele teria marcado esse pênalti aí. Olha como o Ramon Abate Abel está bem posicionado. Olha como ele está dentro da área, vendo o lance de frente. Então, por mais que eu gostaria de falar que foi pênalti, eu não daria esse pênalti. Agora, o Inter reclamou bastante, não só desse lance, o árbitro picotou a partida, reverteu o lateral, demorou para dar cartão, parava demais o jogo. Ele não deixou ser aquela coisa fluida, o Inter usando a velocidade, o Botafogo contra-atacando. Eu achei que a arbitragem, ela nem é nesse lance que ela foi pior. Ela foi pior em todo do jogo. Lancezinho, faltinha. Não gostei. Acho que tirou bastante do ímpeto do Inter nesse jogo, enfim.
E do Só Botafogo também, né? Porque é característica parecida, né? É de que o Botafogo construção, tá de velocidade, cansado, né? O Botafogo não tava naquele dia indo pra Picota muito cima, jogo assim, fica amassando. ruim, Não sei. Enfim. Bora. Bom, poderia ter se resolvido tudo no Beira-Rio, mas o Palmeiras não deixou. O Botafogo entrou em campo buscando fazer a sua parte diante do Inter para ser campeão a uma rodada do fim do campeonato. Que temos, conquistamos um título importantíssimo, festejamos 24 horas como tínhamos que festejar, era importante para nós festejar, exagerámos naquilo que eram os nossos festejos também, tivemos que o fazer porque faz parte. Temos que festejar, nós não somos robôs, nós não andamos aqui só sem sentimentos. Tem que ter emoção, tem que ter sentimento, tem que ter alegria naquilo que nós fazemos. E isso nós fizemos. Mas no dia seguinte estávamos no CT a trabalhar, todos com a mesma seriedade, todos com a mesma entrega, com a mesma disponibilidade, para que nós pudéssemos perceber que dali a 2 dias íamos cá. E víamos cá com um objetivo só, ganhar. Logo aos 5 minutos de partida, a equipe carioca cobrou escanteio curto. Na conclusão, Savarino deu um voleio de primeira e anotou uma pintura no Beira-Rio. O Inter não planejava tornar as coisas fáceis para o Glorioso. Primeiro, Tabata finalizou e contou com um desvio para dar um susto nos 2.000 botafoguenses no Beira-Rio. Depois, a principal ameaça foi pelos pés de Ener Valencia, que acertou a trave. O equatoriano tentou de novo na sequência, mas parou em Gatito Fernandes. Vendo que a bola não entrava nas suas tentativas, Ener procurou servir os companheiros, mas também sem sucesso. Que pelo envolvimento que todo mundo viu do jogo de hoje, a gente não deu o ano por encerrado. Né? A nossa responsabilidade, como eu disse, é levar o clube na maior posição que puder. E a 4ª posição ela é importante. Ela é importante para consolidar a retomada que a gente teve dentro do campeonato. No segundo tempo, a torcida visitante no Beira-Rio celebrou um gol do Botafogo pelos pés de um atleta do Cruzeiro. O cabuloso marcava no Mineirão o que, por enquanto, era o gol da vitória e do título alvinegro contra o Palmeiras. O Botafogo estava conquistando, naquele momento, longe do Rio de Janeiro, o título do Campeonato Brasileiro de 2024. Porém, as coisas se desenharam de maneira diferente. E o torcedor botafoguense, que espera pelo título brasileiro desde 95, terá que esperar mais um pouquinho para possivelmente levantar a taça dentro de casa. Vimos o resultado agora na parte final, quando chegamos cá dentro, porque sabemos que é o nosso rival, portanto, nós fizemos a nossa parte. Aquilo que era importante para nós era fazer a nossa parte. E quando isso assim está tudo bem. A partir daí, e dependendo de nós próprios, não há mais resultado que me preocupe. O Inter reclamaria ainda uma carga de Matheus Ponte em Bernabéu dentro da área. O Colorado pediu pênalti, mas nada foi marcado. O jogo na Casa Colorada terminou com 1-0 a favor do Botafogo no placar. Mas muito mais do que isso em termos de perspectiva. De um lado, um time muito próximo de colocar as mãos em mais uma taça dentro de poucos dias. De outro, uma equipe que vive um jejum de títulos, mas que leva para a temporada de 2025 a esperança de reencontrar o caminho das glórias. Nós subimos um degrau do ponto de vista de competitividade e nós vamos colher frutos com certeza o ano que vem. Eu penso que o ano que vem ele pode ser um ano bem importante sim, porque a gente não vai partir do zero. Foi um jogo de campeões, isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos e por isso a minha satisfação por aquilo que eles fizeram em campo. Jogada ensaiada, mais uma do Arthur Jorge, um cara que também trabalha muito bem bola parada, que trabalha não só a bola cruzada, mas também esse escanteio curto, esse envolvimento de jogada, como foi contra o Palmeiras. Sim. O gol sai dessa maneira. Mas o de ontem, desculpa te interromper de novo, que me chamou a atenção. Óbvio, ficou claro que aquilo ali foi muito treinado. Minha única dúvida, aquela finalização do Savarino também foi treinado para fazer o gol chutando daquele jeito? Aquilo é qualidade do momento, né? E nesse caso, pois, hein? Nesse caso, golaço, que fase do Savarino. E nesse caso do Savarino, ao contrário do Gregory contra o Palmeiras, ele estava no lugar certo, porque ele Eu ia falar isso, ele se desloca olhando, olha como ele está olhando a jogada e se desloca ali para meia-lua para pegar a bola.
Quem quase atrapalhou ele foi o árbitro. Ele teve que sair de perto do árbitro para finalizar. Mas é uma jogada preciosa do Botafogo e usando o que precisa ser utilizado, Abel. É não ficar manjado, o time ter ali mais de uma variação de jogada ensaiada. Então, isso diz muito sobre o trabalho do Arthur Jorge e não tem como tirar o merecimento do Botafogo por esse momento que está vivendo. É um Botafogo que se preparou para isso, que aprendeu muito com os erros da temporada passada e chega no Beira-Rio para enfrentar um adversário que, embora já não tivesse mais pretensão de título, está numa sequência impressionante, o ótimo trabalho do Roger também, e vence. Então, o jogo que era para tropeçar, o Botafogo ganhou. Então, chega muito forte na última rodada para carimbar o título. Dessa vez, o torcedor do Botafogo acredita mais, não é porque ganhou a Libertadores, é porque o time como um todo, e sobretudo o trabalho da comissão técnica do Arthur Jorge, passam muito mais confiança do que no ano passado. Então, é realmente um Botafogo que está mais cascudo e, queira ou não só vai voltar a conquistar um título brasileiro depois de quase 30 anos, mas desbancando o Palmeiras. Sim. Uma possibilidade de tricampeonato do Palmeiras do Abel. Não é qualquer coisa, é um feito, mais um, histórico do Botafogo que está prestes a acontecer. Me passou aqui o amigo Leon que o Savarino ele deu crédito ao cara que treina essas jogadas ensaiadas. Como é o nome dele? João Cardoso, é um dos auxiliares lá do Arthur Jorge. E a gente sabe que as comissões técnicas tem o cara que treina a defesa, tem o cara que treina a parte ofensiva, tem o cara, como o André trouxe agora há pouco, o cara do Arsenal, né? Nicolas Jover. Nicolas Jover. Então, os melhores especialistas em bola parada do mundo, entre eles, Nicolas Jover, do Arsenal, e João Cardoso, do Botafogo, podemos colocar. O do Palmeiras, eu não sei, eu não me lembro especificamente quem é. Mas o Palmeiras muito forte de bola parada. Talvez nessa temporada não tanto, mas nas anteriores, títulos de Libertadores de brasileiro, quantos com gol de escanteio, de Gustavo Gomes, cruzamento de Veiga, cruzamento de Scarpa na época. São lances que decidem os jogos hoje, né, João? Sem dúvidas. E o Breler lembrou muito bem que contra o Palmeiras, no jogo talvez mais importante, que era outro jogo de tropeço, o Botafogo consegue abrir o placar com uma jogada de bola parada, onde o Gregory brinca que não estava no lugar certo. Eu não sei se a ideia naquele gol contra o Palmeiras era fazer o que ocorreu contra o Inter, talvez, mas não foi. E a gente vê contra o Inter a jogada dar certo novamente. Então, assim, é um Botafogo que está fazendo história, a gente não cansa de falar isso. Eu acho que só daqui a algum tempo, não é agora, a gente vai maturar muito, mas entender o que o Botafogo fez nos últimos 9 dias, 10 dias, é absurdo. O Botafogo visitou o Palmeiras no Allianz Parque e enfiou 3-1. O Botafogo ganhou uma Libertadores. O Botafogo, um jogador a menos o jogador a menos o jogo inteiro. O Botafogo visita o Internacional, melhor time do segundo turno, e joga o jogo como tem que ser jogado. Tudo isso com uma pressão enorme, depois de alguns tropeços no Brasileirão, onde muitos empates em casa. Alegavam o mental, o psicológico fragilizado. É uma resposta absurda que eu acho que a magnitude de todos esses feitos só serão compreendidos daqui a um tempo, que a gente vai pensar, caramba, lembra daquela sequência onde diziam que o mental estava abalado? O Botafogo foi lá, ganhou do Palmeiras, que poderia conquistar o tri, ganhou a primeira Libertadores da história e seguiu forte no Brasileirão, agora com uma condição de ganhar o título em casa. Então, assim, é um roteiro, assim, aquela brincadeira, né, que rola na internet, absolute cinema, né? Não tem jeito. O que está acontecendo com o Botafogo esse ano é para tirar toda a zica de 2023. Agora você falou. Toda a zica. Não tem mais... Graças aí aos deuses do futebol, tudo que aconteceu no ano passado agora está sendo apagado. Eu tenho certeza que qualquer fantasma ficou para trás. E o Botafogo, olha, desculpa, quem vier hoje aqui ao longo da programação e falar, não, tem que abrir o olho, esquece. Vai querer ser apelativo, porque não tem a menor chance do São Paulo promover qualquer tipo de susto para o Botafogo na próxima rodada, e o título tá, porque o São como Paulo... você disse, 99,999% garantido, não tem jeito. O São Paulo vem jogando mal, né? O São Paulo contra o Juventude colocou um time quase que real ali, não era nem um misto, mas com o Lucas Moura, o Luciano e etc. Contra o Botafogo, é férias total para essa rapaziada, pode ter certeza, é sub-11. Vai só a molecada de Cotia enfrentar o Botafogo no Engenhão, não vai ter jeito. E parabéns também, a gente às vezes esquece de falar, o Gatito, que jogou muito ontem contra o Inter. Muito legal. É muito legal ver o Gatito ainda no Botafogo até corrigindo, e ter uma oportunidade. Né? Foi bom você falar isso, porque eu falei agora há pouco.
o Internacional chutou várias bolas em cima do Gatito. Não, algumas. Algumas, Teve sim. outras que o Gatito defendeu. Foi muito Exato. bem. É um goleiro que, tá marcado na história do clube e ver ele tendo a oportunidade, já que o John hoje é o goleiro absolutamente titular da equipe. Quando ele entra em campo, o Gatito corresponder, é muito legal. E o que eu acho legal de destacar ontem, a gente fala o Botafogo foi o melhor time da temporada, sei lá, em 80% do tempo. E poderia perfeitamente ter perdido a final da Libertadores, ter perdido o confronto direto, e isso não ia significar título. Tendo essas semanas, os últimos 9 dias, como o Joãozinho bem lembrou, épicos da forma como foi, e ontem foi um jogo diferente, porque não foi um jogo de resiliência. E não poderia ser diferente. Não dá para você cobrar que o Botafogo mantivesse o nível técnico que teve dos últimos jogos, tendo em vista que ele jogou no sábado uma final de Libertadores, que é um relaxamento natural do ser humano, depois de você vencer. E não entro nem no mérito de comemoração, que eu imagino que não comemoraram um pouquinho, mas mantiveram foco, mas jogaram um jogo inteiro com um a menos. O único descansado ontem era o Gregory. O resto estava todo mundo arrebentado pela demanda que foi a final da Libertadores. Um desgaste físico, emocional muito grande, o que aconteceu no sábado, lá no Monumental de Nunes. Exato. E a atmosfera ontem, o Inter, e com todo motivo, e a torcida do Inter, muito que dá uma sensação para mim de que, olha, vamos carimbar essa faixa, vamos mostrar que a gente poderia estar lutando pelo título. E você via uma atmosfera do Beira-Rio jogando junto, o Inter com intensidade, ainda que o domínio sugeria mais do que 14 finalizações, né? 14 finalizações até parece menos do que os domínios, os momentos de maior pressão que o Inter teve. Então, e eu nem entro no mérito, olha, o Botafogo foi amassado, teve sorte. Não, mostrou resiliência, porque era um jogo que soube fisicamente... se defender também, né? Soube se defender e era o roteiro. Gosta de dizer o Breiler, soube sofrer. Continue. E ontem, assim, mostrou uma resiliência para jogar com toda essa dificuldade física diante de um adversário que certamente tinha sua motivação para demonstrar a força que teve nos últimos jogos. Até mesmo quando perdeu contra o Flamengo, teve a retomada no segundo tempo. Então, para mim, isso engrandece ainda mais. Pode não ter sido o jogo tecnicamente mais brilhante, e não tinha que ser, era o resultado. E, sinceramente, mesmo que saia o empate do Inter, acho que o torcedor do Botafogo poderia comemorar. De você chegar na última rodada só precisando vencer, eu acho que tem que sempre ponderar o 0,01%, que o futebol tem a arte do imponderável, tem essas situações. Não deve acontecer, lógico, tem tudo para o Botafogo ser campeão, confirmar até com uma vitória tranquila. Mas se você tivesse empate, se o Botafogo tivesse empatado ontem, já teria sido um bom resultado. Ter vencido da forma como foi, acho que só engrandece ainda mais esse roteiro de superação do time que é o melhor futebol do Brasil e que também mostrou muita maturidade e resiliência para conseguir a vitória ontem. Vocês sabem quem são os artilheiros do Botafogo no Campeonato Brasileiro? São 2. Querem chutar aí? Eu estou olhando aqui. Eu também não sabia, mas estou colando aqui. Estou colando. Igor Jesus, Savarino? Savarino e Luiz Henrique, 7 gols cada um. Cadê o Igor Jesus? Estou procurando aqui para ver quantos gols tem. Tiquinho tem 5. Para você ver como é tudo bem dividido. Exato. Né, cara? E a ironia, né? O calcanhar de Aquiles do Botafogo nessa reta final eram jogos em casa, principalmente contra Criciúma, Cuiabá, Vitória, em que desperdiçou pontos. Aí ele ganhou 2 fora. Não, o Botafogo ganhou 3 finais fora de casa, longe do Newton Santos, em menos de 10 dias. Ganhou... E pelo brasileiro, ganhou 2 fora e ganhou 2 fora de quem? Palmeiras e Inter. Deixa, o Botafogo ganhou os 2 jogos com o Inter, ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, ganhou os 2 jogos contra o Flamengo. Assim, em pontos corridos de jogos grandes, você fazer o Palmeiras isso... tem um aproveitamento ruim contra os times Exato, do G5. isso acabou sendo determinante. E desbancando o Palmeiras também na Libertadores. Realmente excepcional o que o Botafogo faz, e principalmente pela personalidade de manter uma ideia dentro e fora de casa. Porque o Botafogo pode ter tropeçado sim como mandante, mas tentou. Mas foi para o jogo, finalizou muito. Nesses jogos em que tropeçou em casa, foram mais de 20 finalizações em cada partida e a bola não entrou, como não entrou ontem para o Inter. Tem 5 derrotas no campeonato, o Botafogo. Uma delas foi aquela contra o Cruzeiro, foi em casa, não foi? 3-0. Aquele 3-0? Foi o maior deslize do Botafogo ao longo do Brasileirão, né? Mas é uma campanha muito linear. Num jogo, em cima do que o Breiler falou, levou de 3-0 do Cruzeiro, mas um dos melhores em campo foi o goleiro do Cruzeiro. Verdade. O Cássio. Verdade. O Cássio fez aquele jogo, lembra? Talvez a melhor atuação do Cássio pelo Cruzeiro. Foi contra o Botafogo. Que o Botafogo, como sempre, teve trocentas finalizações, não me lembro quantas.
Eu estava perguntando sobre o artilheiro, porque o Savarino é um deles, fez um golaço ontem, mais uma grande atuação do Savarino, e a gente tem uma tela para falar desse grande jogador venezuelano e que está na história do Galo como campeão em 2021. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, o Arthur Jorge aí, sobre título do Brasileirão no Botafogo, falta um pequeno passo. Pessoal, o Botafogo fez mais uma brilhante atuação e nesta quarta-feira, dia 4, derrotou o Internacional por 1-0 no estádio do Beira-Rio. O atacante Savarino marcou um lindo gol e garantiu ali a vaga ali, ou melhor, garantiu a vitória ali do Glorioso, que agora precisa apenas de um empate na última rodada para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. A taça, no entanto, poderia ter sido assegurada nesta rodada, porém o Palmeiras conseguiu uma virada diante do Cruzeiro no Mineirão e levou a decisão para a última rodada. Apesar disso, na entrevista coletiva, o técnico Arthur Jorge mostrou confiança e destacou que falta apenas um pequeno passo para o título do Botafogo. Tendo em conta ali essas duas finais do Brasileirão, fica a sensação de dever cumprido. Foi uma vitória muito importante. Acho que todo o contexto de hoje era relevante. Os 3 pontos. Ganhamos em uma forma bem feita. Mais uma vez estou satisfeito. Falta um pequeno passo, afirmou Arthur Jorge. A última rodada do Palmeiras e do Botafogo. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 76 pontos, enquanto o Alviverde Paulista soma 73. Na última rodada, o time carioca enfrentará o São Paulo no estádio Newton Santos, enquanto o Palmeiras terá o duelo decisivo contra o Fluminense. Ambos os jogos estão marcados ali para o dia 8, às 16 horas, horário de Brasília. Pessoal, já pode levar a taça ali para o Newton Santos, para o Rio de Janeiro, porque vamos levantar essa taça, né, pessoal? O São Paulo, o Zubeldia ali já falou que vai poupar ali os times todos ali, já deu férias pro pessoal e vai vir ali com o time sub-20, né, pessoal? Sub-11, sub-10, sei lá, que venha qualquer time aí, porque nós vamos com força máxima, porque nós vamos querer ganhar esse título, não vamos deixar escapar esse título, que o Botafogo já tá 99,999% ali, com as duas mãos na taça, só falta levantar. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha um excelente quinta-feira e até a próxima notícia. Valeu, pessoal, e domingo mais um título.